Olá, o mundo mudou. E você? Mudou com o mundo? É importante a gente refletir sobre as boas práticas de gestão de processos, de projetos. Dentro desse escopo de mudança, cada vez mais a gente precisa desenvolver habilidades gerenciais que gerem resultados dentro da empresa aonde você está. Nesse sentido, nunca foi tão discutido o tema de metodologia ágil. Por quê? As mudanças foram muito rápidas. Ninguém esperava essas mudanças. Nesse sentido, é muito importante que você entenda que a metodologia ágil surgiu de um manifesto ágil que veio da área de sistemas de informação e nos trouxe muito aprendizado no desenvolvimento de processos e de projetos. É interessante perceber que um manifesto ágil fala que mais importante do que um processo documentado é o relacionamento que ele tem entre as pessoas dentro da empresa. Quebrar os impedimentos, o que eu costumo dizer, minimizar a burocracia, porque excesso de burocracia, para mim, é burocracia. E eu não estou falando de empresas públicas, estou falando de empresas pequenas, médias e grandes, que a gente vai criando processos burocráticos para justificar muitas vezes a posição que a gente ocupa dentro da organização. Quebrar esses impedimentos, minimizar esse processo definido de forma vertical, está dentro do escopo de metodologia ágil. Quando o manifesto nos diz que mais importante do que ter um processo documentado é fazer o relacionamento entre as pessoas circular e acontecer dentro da empresa, esse é o papel do que a gente chama dentro do Scrum de Scrum Master. O que é o Scrum Master? É o líder que vai quebrar esses impedimentos e as barreiras para que o projeto de mudança de processo, de implantação de sistema, seja lá o que for, seja qual for o seu projeto, é importante a gente utilizar metodologias ágeis para gerar resultados mais rápidos. Nesse sentido, a gente tem dentro do escopo de metodologias ágeis os chamados sprints, que são pequenas entregas. Como é que a gente vinha gerenciando projetos? Fazendo entregas no final, e aí quando chegava no final e a gente iria avaliar os resultados, a gente viu que a gente não atendeu os requisitos de escopo, de prazo, de recursos utilizados, sejam eles financeiros ou de pessoas. A ideia do sprint é fazer pequenas entregas, criar pequenos entregáveis. Com essas pequenas entregas a gente vai conseguir ter então uma entrega final. E aí para isso a gente faz reuniões diárias. Sabe aquelas reuniões rápidas? A recomendação é que elas não durem mais do que 15 minutos. E ainda há uma recomendação de que a gente faça essas reuniões em pé, justamente para ser ágil. Então é uma mudança de comportamento que você precisa fazer dentro da sua empresa. E é isso que a gente ensina. A ideia é, por meio da teoria, praticar em sala de aula aquilo que o mercado precisa. E não ficar só na teoria. Eu conheço muitas empresas que dizem que praticam metodologias ágeis, mas não praticam. Estão só dizendo. Mais importante do que dizer que pratica, por uma questão até de modismo, é realmente praticar. Porque se você consegue praticar e muda o seu comportamento e desenvolve habilidades gerenciais praticando o que a metodologia ágil, que o Scrum recomenda, eu não tenho a menor dúvida de que de fato você vai gerar resultados. E o que o mercado quer são pessoas que gerem resultados. Não existe mais espaço, principalmente nesse momento de crise, de pessoas que não gerem resultados. E como você sabe a importância do tema, você vai entender que você precisa se desenvolver utilizando algumas das ferramentas que são recomendadas dentro do método ágil, como por exemplo o Kanban. É tão simples e tão fácil. Só que às vezes a gente tem dificuldade de praticar o que é simples, né? O planejamento do Kanban mostra, por meio de um quadro, aquilo que você está desenvolvendo, aquilo que você desenvolveu e aquilo que você vai desenvolver. Você e o seu time, em conjunto, precisam alimentar essa ferramenta de controle para que a gente consiga caminhar diariamente nas pequenas entregas planejadas no sprint.
a gente tem clientes que vão validar esses sprints, a gente tem, enfim, diversos parceiros e atores que vão trabalhar dentro do Scrum, que é um framework dentro da metodologia ágil. Todo esse contexto de metodologia ágil me faz sempre ressaltar a importância do que a gente fala dos 5 P's, né? Eu costumo brincar que a gente tem 5 P's na gestão, não é só nos 4 P's do marketing, mas a gente tem 5 P's da gestão. O primeiro P de planejamento. Eu tenho que planejar, eu preciso desenvolver habilidades de planejamento. O gestor brasileiro é apontado por meio de pesquisas que é um gestor que está sempre apagando incêndio, que não consegue planejar antes de executar. Esse gestor bombeiro, que a gente não consegue identificar as causas dos efeitos que a gente tem de uma questão de relacionamento, ou de um processo mal definido, de um sistema que não funciona bem, ou de atividades que são muito manuais dentro de uma empresa, a gente precisa parar sim e trabalhar isso. Então o primeiro P é o planejamento. Por meio desse planejamento eu vou desenvolver o segundo P, que são projetos. Projetos para a execução da melhoria da minha operação por meio de planejamento. Depois dos projetos, eu vou encarar os processos para executar esses projetos. Então, eu vou definir processos executáveis dentro do meu projeto a partir de um planejamento. Aí a gente tem o quarto P, que são as pessoas. As pessoas que vão executar os projetos e processos, e essas, infelizmente, vão gerar o quinto P, que são os problemas. Problemas que advêm de falta de conhecimento técnico, de baixo comprometimento, de pessoas que não estão voltadas para resultado, de pessoas que simplesmente não acompanharam a mudança do mundo nesse ano de 2020, que realmente todos nós e todas as empresas vão se tornar e já se tornaram muito diferentes. Se você não acompanhou essas mudanças, você infelizmente está com dificuldades de se realocar no mercado ou dificuldade de se manter na sua empresa. O mundo mudou. Mude você também.